E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui até que enfim para fazer a nossa primeira aula, onde a gente vai estar falando a respeito aí dos fundamentos, né? O nosso curso ele prioriza muito essa questão de origem, né? Muitas das vezes a gente percebe que essas coisas elas são meio que deixadas de lado e eu entendo a partir dos trabalhos que eu tenho feito que muitas das vezes a gente peca muito por a gente ficar olhando só para frente. E a gente não consegue enxergar o que está errado hoje, porque a gente não sabe como que era, que estava funcionando quando as coisas foram feitas, quando elas estavam originais, né? Então daí a necessidade de você olhar para os fundamentos, você poder ver como que era quando as coisas davam certo, quando as coisas estavam funcionando e você comparar como a situação que está agora. O que, que tem de diferente de hoje para aquela época? O que, que tem de diferente da maneira como se vê agora e da maneira como era visto antes? Então, aqui nos fundamentos, nessa aula de hoje, a gente vai estar vendo saia para ti mesmo, a resposta ao chamado, o excesso de bagagens, missão e propósito, e no final tem as tarefas do módulo aí. Então a gente começa aí falando a respeito do saia para ti mesmo. Eu vou explicar para vocês do que se trata essa questão. E isso aqui é bem interessante, que eu me lembro bem que quando, bem antes de eu começar a trabalhar com casais e de querer resolver o problema das pessoas, de perceber que eu precisava dessa iniciativa, eu descobri assistindo aquele programa da Super Nanny. Eu gostava de assistir aquele programa porque eu já tinha já uma empatia por famílias. E eu percebia famílias desesperadas clamando por ajuda, né? E ela chegava no lugar e uma das coisas que eu percebia primeiramente era que sempre era o mesmo clamor que os pais tinham, né? Eles diziam que os seus filhos eram crianças que ninguém conseguia dar jeito e ao tempo que ela vinha e colocava toda a instrução e mostrava que realmente tinha jeito, na verdade. Não tem uma criança que não tem jeito. De todos os programas que ela ia, sempre ela conseguia resolver a questão. Ela demonstrava como que tinha que agir com cada criança. Só que o que pegava mesmo, e o que eu acabei percebendo como um padrão, é que todos os problemas, na verdade, em todas as casas que ela ia, não eram as crianças. Os problemas eram os pais. Não que os pais eles fossem pessoas problemáticas em si, socialmente falando. Os pais eles eram pessoas boas. Eles eram pessoas que muitas das vezes no seu relacionamento conjugal eles se davam bem até. Só que na questão da criação de filhos, na questão do vínculo familiar, eles deixavam a desejar. Porque todos esses que parece que eles faziam uma triagem a respeito das situações mais complicadas para que ela pudesse estar visitando, né? E todos eles, ela precisava fazer um tratamento com os pais. Ela vinha, dava uma indicação a respeito de tratamento de correção, a respeito de como ensinar, de como estar educando as crianças de uma forma correta, que é uma questão meio que social. E na questão dos pais, existia uma questão psicológica muito forte por trás. Existia alguns problemas que acabavam sendo padrão. É claro que cada pai, cada família tinha problemas diferentes, cada pessoa trazia um problema diferente. Mas esses problemas acabavam servindo como bloqueios para que esses pais eles conseguissem executar sua função paterna e conseguissem desenvolver na criança um senso de responsabilidade, um senso de familiaridade. Então, a grande verdade é que o problema em si é que os pais eles transferiam essa necessidade que eles tinham para os filhos. Eles transferiam essa falta que eles tinham, essas complicações que eles tinham interiores para os seus filhos, o que acabava delimitando aí
a possibilidade deles estarem trabalhando da maneira correta, como pai e filho, né? Quando eu falo pai, eu estou falando de pai e mãe. E então existe um padrão, né? E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, eu comecei a perceber que aquele padrão não era simplesmente um padrão de pais e filhos, é que ele era um padrão que acabava atrapalhando a pessoa no geral da sua vida, né? São pessoas que esse mesmo padrão de dificuldades acaba afetando o seu casamento, afeta a paternidade, afeta a vida social, afeta a vida profissional, afeta em várias áreas da vida da pessoa, só que a pessoa ela não consegue entender o porquê que as coisas não funcionam do jeito que ela quer, ou porque parece que as coisas de fora estão atormentando ela, sendo que na verdade é uma questão interna, né? Então, como eu costumo dizer, as pessoas elas buscam solução em coisas muito difíceis e em lugares muito longe. Você deve já ter ouvido falar a respeito de Abraão. Abraão ele é o pai do povo judeu e ele é uma pessoa, ele é um ícone, né, muito importante se você a nível de Israel e a nível de história, a nível de cristianismo também. Se você fala a respeito de Abraão, a maioria das pessoas conhece ou já ouviu falar a respeito de Abraão. Antes de Abraão antes de Abraão começar a sua peregrinação em busca da terra que Deus havia prometido para ele, ele recebe uma palavra de Deus. E essa palavra é Lesh Lehá. Lesh Lehá, uma palavra em hebraico, uma frase em hebraico que significa saia para ti mesmo. Sair de si mesmo não se trata de aprender como você é, mas sim do porquê você é. Muitas das vezes a gente se questiona a respeito do como a gente é e como a gente tem que agir e como, sendo que na verdade a questão não é como, a questão é por quê. Por que que é assim, por que que eu sou assim, por que que eu ajo assim. E a questão é você conseguir discernir o porquê da situação que você está vivendo, por que que você chegou nessa situação, né? Então o Lech Lehá, o sair para si mesmo, né, é uma palavra super estranha para nós, uma frase que ela parece meio contraditória. Como assim sair para si mesmo? Sair para si mesmo é uma das coisas que exige muita intencionalidade. Eu não consigo sair para mim mesmo e continuar sendo comum. Eu não consigo sair para mim mesmo e continuar fazendo o que todo mundo faz ou agindo no automático. Enquanto a gente acompanha a manada, a gente vai ser um repetidor daquilo que os outros fazem. E como consequência, a gente vai viver as mesmas coisas. É como aquela corrida do rato na sua rodinha de exercícios dentro da gaiola, para não dizer que a sua vida não se resume simplesmente a comer e dormir. Para que Abraão ele pudesse viver o que estava por vir, ele precisou se desprender de tudo que mantinha ele naquela condição. Se você conhece um pouco da história dele, existe uma frase que é bem conhecida no chamado dele, que é saia da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Então, Abraão, ele já sendo um homem adulto, já sendo um homem casado, sendo ele filho de um homem conhecido na sua terra, morava numa terra muito boa naquela época, uma terra que era muito conhecida, muito desenvolvida para a época dele. E quando ele recebe esse chamado, essa questão dele sair da situação onde ele estava, ele tem que abrir mão de toda a cultura que ele recebia naquele lugar, de todo o status que ele tinha por morar naquela cidade, de toda a tradição que ele recebe pela sua família, até porque o seu pai era um homem conhecido, e ele praticamente ele vai começar a viver a sua vida do zero. Ele parte para o deserto em direção a um lugar que ele nem sabe onde é. Então, uma das questões que são totalmente necessárias para que você consiga sair de si mesmo, sair, ou melhor, sair para si mesmo, não é sair de si mesmo, é sair para si mesmo, é você sair do comum. Você nunca vai conseguir sair para si mesmo e continuar sendo igual as outras pessoas são, fazendo coisas roboticamente igual as pessoas fazem, ou vivendo por tradição, por exemplo.
As pessoas normalmente entram em um relacionamento esperando que o outro possa sanar suas necessidades e resolver suas dores. Isso pode dar até numa troca de figurinhas, mas dificilmente no relacionamento. Bons relacionamentos são compostos por pessoas inteiras e não por meias pessoas ou cara metades. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, eu encontrei a minha cara metade, ou pior do que isso, eu quero encontrar a minha cara metade. Quando nós saímos para nós mesmos, a gente está falando a respeito da gente se tornar uma pessoa íntegra. A gente está falando a respeito de nós se tornarmos uma pessoa que tem consistência, sabe? Que sabe quem é. Saber quem é, cara, faz toda a diferença a respeito de você. Quando você não sabe quem você é levado por qualquer vento. Alguém fala para você, você é isso, aí você se ofende com aquilo, né? Porque você não sabe. E se você for, né? Então, quando a gente se ofende com alguma coisa que alguém fala a nosso respeito, é sinal de que a gente não sabe quem a gente é. Você percebe muito isso quando os adolescentes ou crianças, né? Eles se sentem ofendidos quando algum coleguinha da escola xinga ele, fala alguma coisa a seu respeito, por mais que não seja verdade, ele se sente ofendido porque ele está desenvolvendo ainda a sua identidade, principalmente a identidade emocional. Então, se a pessoa, por exemplo, fala que ele é do sexo oposto ao que ele se sente ofendido, né? Como se aquilo que a pessoa falou tivesse o poder de mudar o sexo dele. Então, é simplesmente uma questão da pessoa ela não ter firmeza a respeito de quem ela é. Então, quando a gente sabe quem a gente não se importa com o que as pessoas estão falando a nosso respeito. Quando a gente sabe quem a gente não se importa com a situação que muitas das vezes não deu certo do jeito que a gente queria. Porque a gente sabe da capacidade que a gente tem de fazer acontecer aquilo que a gente quer. Sonhos, planos, projetos, será que olhando para dentro de você, você já consegue identificá-los? Algo que foi abafado ao longo do tempo por situações ou pessoas? Muitas das vezes o tempo passou e você sonhou com alguma coisa, você projetou alguma coisa, você falou, eu vou fazer isso e não fez. E aquelas coisas eram coisas que eram essenciais para você, eram coisas realmente importantes, coisas que realmente eram valiosas para você. Não era uma bobagem que você falou, eu faço, quem sabe eu nem vou fazer. Era uma questão que valia a pena para você. E você muitas das vezes deixou isso ser sufocado porque pessoas falaram que você não ia conseguir, ou porque alguém falou que você não tinha condições, ou alguém falou que isso não era para pessoas do seu tipo, e você acabou abafando aquilo, abafando, só que na sua mente você sempre ficava pensando, cara, eu devia ter feito. E você falava, eu vou fazer, eu ainda vou fazer, eu ainda vou fazer, e o tempo foi passando e amortizando cada dia mais essa sua crença de que você realmente ia fazer, e no final só virou uma fala repetitiva, uma desculpa para quem nunca vai fazer. Então lembre-se de uma coisa, não faça nada hoje que você vai se arrepender amanhã. E nem deixe para amanhã o que você pode fazer agora. A resposta ao chamado. Para que a gente possa dar resposta ao chamado, a primeira coisa que é necessário nessa situação intencional, eu sei que talvez você possa ainda não estar entendendo do que a gente está falando, mas eu estou destrinchando para você conseguir entender perfeitamente. Tá? Então, o que são as decisões na questão da resposta a esse chamado? Eu não sei se você já parou para pensar que hoje você é o resultado das decisões que você tomou até aqui. Todas as decisões que você foi tomando no decorrer da sua vida fizeram com que você chegasse aonde você chegou e estivesse onde você está. O que quer dizer que tudo que eu faço hoje interfere diretamente no meu eu do futuro, a curto e longo prazo. Principalmente a longo prazo, porque nós temos uma mentalidade imediatista de que a gente quer as coisas para ontem. Né? A gente não quer as coisas para agora, a gente quer para ontem. Então tudo aquilo que vai demorar, a gente despreza. A gente fala, eu quero viver o agora, é o amanhã que se dane.
As decisões, elas são chaves que abrem portas de consequências ou resultados. Se você não decide, alguém decidirá por você. E por mais que esteja em dúvida e prefira não optar, já optou em ficar na inércia. Então a decisão, ela é uma coisa corriqueira, você não consegue escapar de decidir alguma coisa. Por mais que a sua decisão ela seja errada, ou a sua decisão ela seja frustrada, ela tem que acontecer. Se você não toma a decisão a respeito de alguma coisa, alguém vai tomar a decisão por você. Isso é uma coisa básica. Alguém te oferece duas coisas e fala, você quer esse ou esse? Aí você fala, qualquer um. A pessoa fala, então toma esse. Toda vez que você não decide, alguém vai decidir por você. Isso você acha que está abrindo mão de decidir, só que alguém sempre vai ter que decidir. E se alguém tem que decidir a meu respeito, é melhor que seja eu, porque eu quero o melhor para mim. Só tem uma coisa mais desgostosa para um professor que corrigir uma prova com a questão assinalada na alternativa errada. Uma questão que não foi assinalada em nenhuma das alternativas. Então, se você tem que tomar essa decisão, se você tem que assinalar alguma alternativa, que seja errada, que você possa até assinalar a alternativa errada. Mas antes você errar tentando acertar do que você simplesmente achar que você não tomando a decisão vai resolver a questão. Se você não tomar a decisão, significa simplesmente que você tomou a decisão de ficar na inércia. E isso é pior do que você tomar a decisão errada. Tá? Então a decisão é o primeiro fator quanto à resposta que a gente dá a esse chamado. Quando se tem um chamado, existe uma missão. Um chamado é um manifesto que te leva a decidir rapidamente qual resposta será dada. O chamado traz consigo uma denúncia de que algo precisa ser feito. No caso do chamado para fora, fala a respeito de uma mudança posicional. Sair. Sair para onde? Para ti. Ou seja, trazer para fora a sua identidade original. Não quem você pensa ou quem as pessoas dizem que você é, mas quem você é de verdade. Quando se tem um chamado, existe uma missão. Por que a gente está falando a respeito de chamado? A gente acabou de falar a respeito de Lech Le'Ha, sair para você mesmo. Por que a gente está falando a respeito disso? Porque o chamado acontece toda vez que aparece um manifesto. O que é um manifesto? É alguma coisa que te leva, que te coloca numa situação onde você tem que decidir. Te coloca numa situação que ou você resolve ou você resolve. Você não suporta mais. Alguma coisa tem que acontecer naquela hora. E esse é o chamado. E o chamado, ele exige uma decisão. E a partir dessa decisão, que normalmente é uma escolha diferente da que você estava tomando até então, aí você vai percorrer por novos caminhos. E quando se trata do chamado que a gente está falando aqui agora, se trata de você tirar para fora quem você é de verdade. Se trata de você parar de viver aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito, porque muitas vezes você está abraçando tudo aquilo que as pessoas estão falando de você, ou você está comprando as ideias que as pessoas pensam a seu respeito, ou às vezes até aquilo que você mesmo se menospreza e deixa de ser quem você é de verdade. Tá? Muitas das vezes nós temos vivido desse jeito. Você está se enterrando com aquilo que as pessoas pensam, ou às vezes as pessoas nem pensam. Às vezes você, na sua cabeça, acha que as pessoas pensam isso de você e as pessoas não estão nem aí para você, na verdade. E é você mesmo quem fica se martirizando. Uma das coisas que a gente vê muito nos dias de hoje é a questão da versão, né? Nós estamos vivendo num mundo coach hoje, onde as pessoas falam assim, seja a sua melhor versão. E o que nós estamos falando aqui não é isso. Tá? O que eu estou passando para vocês aqui não é não é uma mudança. Quando a gente muda, a gente pode regredir, tá? Então o que eu estou propondo é voltar à origem. O que eu estou propondo é que você se encontre do jeito que você é de verdade. Não que você busque uma maquiagem para disfarçar quem você é ou quem você acha que é. Atualmente, as pessoas falam muito que devemos ser nossa melhor versão. Sua essência não é uma das possibilidades que você tem. É quem você é de verdade. A sua essência não é quem você pode ser. É quem você é. E a sua essência, ela não tem muito a ver com aquilo que você está vendo ou achando de você mesmo.
A sua essência, ela fala da pureza, ela fala de quem você, de como você foi criado para ser, sabe? Ela fala a respeito de desígnios originais e não daquilo que você foi agregando com o tempo. Uma das coisas que é importante de eu te falar é que sair para ti mesmo não resolve a questão, não é a solução do seu problema. Ah, Júnior, quer dizer que quando eu aprender, eu descobri quem eu sou de verdade, eu achei a solução do meu problema. Não, sair para ti mesmo não é a solução. Sair para ti mesmo é a resposta que você está dando. Sair para ti não é o pote de ouro no fim do arco-íris, mas sim a resposta que se dá ao seu chamado. Quando se responde o chamado, revelando sua própria identidade, surgem novos caminhos e se enxerga além do horizonte. Esse é o nascimento de um chamado, uma missão e um propósito. Esse é você. Por que eu estou falando a respeito de missão, estou falando a respeito de chamado, estou falando a respeito de propósito? Porque todos nós fomos criados com um desígnio de propósito, tá? E esse é um dos grandes problemas. Nós vivemos uma vida tão robótica, né? Nós se tornamos peças da revolução industrial, onde a gente perdeu o propósito. A gente perdeu a missão. A gente não sabe mais por que a gente faz o que a gente faz. A gente casa porque eu preciso de uma pessoa. A gente tem filho porque eu tenho carência de ter alguém para abraçar. Eu trabalho porque eu preciso pagar minhas contas. E assim a gente vai vivendo uma vida totalmente robótica. A gente perde totalmente a intencionalidade daquilo que a gente faz. A gente faz porque faz. A gente não se preocupa mais em pensar para tomar uma decisão. A gente simplesmente executa aquilo que todo mundo está fazendo. Então, um dos grandes problemas que a gente traz e que vai ficar aparente agora é o excesso de bagagem, tá? A gente vai estar falando agora a respeito das dificuldades que a gente tem nutrido e muitas das vezes a gente nem sabe. Isso aqui vai ser um segredo revelado para muita gente aí. A nossa luta ela é contra nós mesmos. Sempre que intervirmos nos problemas de casais, a história é sempre a mesma. Ele não faz isso. Ela faz aquilo. É sempre a mesma história. Toda vez é a mesma desculpa. Você fala com o marido, ele fala que a culpa é da mulher. Você fala com a mulher, ele fala que a culpa é do marido. E fica um jogando a culpa pro outro, sabe? E isso é uma das coisas que é interessante, porque isso não vem de agora. Isso é desde o Éden. Quando Deus fala para Adão, Adão, por que você comeu do fruto? Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele fala, mulher, por que você comeu do fruto? Ela fala, foi a serpente que me deu. Então essa questão de você ficar repassando o que eu chamo de transferência de responsabilidade é uma coisa que não é de hoje. Só que é uma coisa que a gente devia já ter vencido há muito tempo. Isso é uma das coisas que mais destrói a nossa vida. E a gente usa isso em várias áreas da nossa vida. Só que isso acaba ficando muito mais patente no nosso casamento. Porque no casamento a gente está tentando viver unido. A gente está tentando viver uma vida de duas pessoas como se fosse uma vida só. Só que é muito difícil das pessoas entenderem isso, porque elas não têm intencionalidade. Então elas simplesmente moram debaixo do mesmo teto. Mas elas não entendem que elas precisam agir como uma pessoa só. Então, tipo, imagina uma pessoa só, uma pessoa natural, inteira, que ela briga contra ela mesma. Ela começa a esmurrar o seu próprio rosto, ela começa a falar coisas ruins contra ela mesma. Então, é isso que os casais fazem. Eles não conseguem entender que quando eles ferem o seu cônjuge, eles estão ferindo a si mesmos. Porque eles não têm senso de propósito no casamento. Eles não têm missão no casamento. Eles não têm intencionalidade no jeito que eles agem. Sabe, a questão é muito diferente do que era para ser. Existe sempre uma terceira pessoa nesse relacionamento. Então, conforme eu estava falando, um casamento, ele é a morte do eu. Não existe mais eu no casamento. No casamento, a gente não fala mais eu, nem tu, nem ele. O casamento agora é nós. Tá? O casamento, a gente usa a quarta pessoa aí. Não se trata mais... Se aconteceu algum problema, então nós vamos resolver. Ah, mas não, mas foi ele quem fez. Não,
Não existe mais essa possibilidade. Ah, nós conseguimos, nós prosperamos, nós criamos uma empresa. É nós. O benefício é nosso. O bônus é nosso e o ônus é nosso. Se deu certo, a culpa é nossa. Se deu errado, a culpa é nossa também. Já não existe mais uma falha de uma pessoa só. O casamento, ele nunca pode ser visto por um ângulo de uma pessoa só. Porque o casamento é a junção das duas pessoas. Uma das evidências de que sua essência está brotando e que você começa a enxergar tudo a partir de você e não mais perdão. Uma das evidências de que sua essência está brotando é que você começa a enxergar tudo a partir de você e não mais comparando as pessoas, tá? Quando a gente vive uma vida de comparação, a gente sempre dá desculpas. A gente fala assim, por que você não fez isso? Você fala, fulano também não fez. A questão é sobre você, não é sobre fulano. Essa que é a questão de você sair do seu comum. Quando você vive uma vida comum, você joga as suas culpas em outras pessoas e você continua vivendo, não desfrutando daquilo que você deveria viver. Porque ao invés de você assumir o seu erro e resolver o seu erro, você fica sempre dando uma desculpa e levando em banho-maria. O seu casamento, ao invés de você se resolver, você sempre fica jogando a culpa no outro. Ah, mas é ele quem faz isso, é ele quem faz aquilo. E você não para pensar que você tem culpa no cartório. Porque se ele está fazendo, então você deveria fazer alguma coisa em conjunto com ele para que vocês pudessem sanar essa situação. Porque a ideia não é embate, a ideia é vocês trabalharem em conjunto, tá? Pessoas são totalmente únicas. Respeitar suas diferenças é fazer parte da raridade que elas são. Quando eu cultivo minha essência, eu vivo intencionalmente. Eu tomo a rédea da minha vida, em todas as áreas. Quando eu vivo intencionalmente, eu estou cultivando a minha essência. A essência que eu coloquei para fora, através dessa nova mentalidade, através dessa nova maneira de enxergar, essa essência ela precisa ser cultivada. E para que eu possa cultivar essa essência, eu não posso mais agir no robótico. Eu não posso mais agir de uma forma automática. Eu preciso ser intencional em tudo aquilo que eu vou fazer. Se eu sinto vontade de criticar o meu marido, agora eu tenho que pensar duas vezes antes de fazer isso. É melhor eu criticar ou é melhor eu chegar e conversar com ele? É melhor eu gritar ou é melhor eu chegar e falar porque talvez ele não esteja entendendo o que eu estou falando? Sabe, a gente precisa ser intencional a respeito do que a gente está fazendo. Quando a gente age no automático, a gente sempre estraga tudo. A gente simplesmente mantém o mesmo patamar que a gente estava vivendo. E a ideia é sempre regredir, tá? Nunca quando você vive no automático, o negócio vai crescer automaticamente. Quando você vive no automático, você sempre vai do lugar que você está, que já não é bom, para pior. Isso é normal da natureza, né? Ao se vermos interiormente, percebemos que arrastamos pesos desnecessários, bagagens sem alça, que dificultam o nosso movimento. Esses empecilhos estão tão enraizados que muitas das vezes pensamos que eles fazem parte da nossa personalidade. Isso são traumas, bloqueios que foram se instalando ao longo da nossa infância, concebidos tanto por experiências negativas como por pessoas a quem a gente ama. Que história é essa de traumas concebidos por pessoas que a gente ama? É desse jeito que acontece. A maior parte dos traumas que a gente tem na vida, a gente tem na nossa fase de infância, quando a gente depende dos nossos pais ou dos nossos tutores. Quando uma pessoa ela fala alguma coisa ruim a seu respeito para você, quando ela dá uma sentença ruim para você, se essa pessoa for uma pessoa desconhecida, isso não tem muito valor. Mas se quem propôs essa sentença foi algum dos seus tutores, foi alguém que você respeita, foi alguém que você ama, lamentavelmente, essa pessoa ela não pede licença para entrar na sua mente. Isso entra como se fosse uma coisa benéfica para você. Isso entra como se fosse parte de você. Então, muitas das vezes, aquilo que seu pai falou, aquilo que a sua mãe falou, aquilo que seus tutores falaram para você quando você ainda era criança, aquilo
foi plantado dentro da sua personalidade, foi plantado dentro da sua mente, aquilo começou a crescer. E você criou aquilo como se fosse seu, tá? Isso é uma das coisas que mais acontecem. As pessoas, elas recebem palavras ruins, recebem negatividade, recebem todo tipo de insulto, recebem agressões físicas e verbais das pessoas que tinham que proteger elas, e essas pessoas, elas vão arrastar esses traumas pro resto da vida dela. Só que ela não sabe que o motivo era esse, né? Ela nem pensa a respeito disso. Pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que não conseguem ver o seu marido como uma pessoa que cuida, que guarda, como mantenedor, pessoas que não conseguem acessar o seu posto dentro do casamento, pessoas que não conseguem criar os seus filhos de uma forma correta. Normalmente são pessoas que elas foram feridas de alguma forma, e essas feridas, elas causaram aí uma dificuldade, uma depressão dentro dessa pessoa. Não estou falando a respeito de depressão psicológica, eu falo a respeito de um buraco dentro dessa pessoa. Naquele lugar onde era para ter alguma coisa, está faltando alguma coisa, tem um buraco ali, tem um valezinho ali que precisa ser preenchido, tá? Então isso acontece muito. E isso é uma coisa tão comum da pessoa, porque ela chega na idade adulta trazendo isso, que muitas das vezes ela acaba pensando que aquilo é a personalidade dela. Não, eu sou estourado por natureza mesmo, eu sempre fui assim. Não, eu grito com as pessoas porque eu sempre fui assim. Não, eu maltrato porque é desse jeito, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de se expressar. Então as pessoas, elas acabam acreditando que aquilo que elas carregam é uma coisa que faz parte da personalidade estourada dela, muitas das vezes. E ela não sabe que isso são bagagens que foram introduzidas dentro dela, de uma forma inconsciente. Tá? Ninguém quer que essas coisas entrem na gente. Só que, lamentavelmente, é impossível uma pessoa que não tenha bloqueios psicológicos, é impossível uma pessoa que não tenha traumas. Inclusive, Freud, ele fala que é impossível você educar uma criança sem traumatizá-la, né? Então, tem traumas que fazem a diferença na nossa vida, que a gente vai arrastar durante a nossa vida até depois de adulto, e tem traumas que são traumas que não fazem diferença, tipo assim, negativamente, né? Mas isso é uma das coisas que muitas das vezes você está vivendo e não sabe o porquê que você está vivendo desse jeito. E isso precisa ser sarado. O processo da transformação. Quando a gente descobre tudo isso que a gente está falando aqui, então a decisão que eu tomo é de que eu preciso mudar essa situação. A decisão que eu tomo é que eu não vou mais viver desse jeito. Se eu sei que eu tenho uma bagagem, que eu não preciso carregá-la e que isso está interferindo nos meus relacionamentos e na minha vida, então eu preciso fazer alguma coisa para reverter essa situação. Eu preciso fazer alguma coisa para que a gente consiga chegar num consenso, a gente consiga trazer essa essência para fora e eu possa me libertar, eu possa tomar a rédea da minha vida. O ser humano, ele nasce apenas com dois medos, o de cair e o de barulho. Todos os outros medos e ansiedades vão sendo agregados à nossa convivência. Palavras negativas que até hoje limitam suas ações e anulam seus sonhos, um fator interno que te atrapalha, são os liberadores de dopamina, um hormônio viciante liberado quando você dá desculpas. Na sua essência, nada disso existe. São medos que só existem para você. São sabotadores que te impedem de viver a sua missão. Então, conforme eu falei, todos esses medos, essa ansiedade toda que você tem, isso não é de você. Isso não nasceu com você. Não é para você estar vivendo isso. Você não precisa viver isso. Isso é uma coisa que simplesmente na sua cabeça você pensa que é seu. Mas quando você abandona isso, aí você percebe que, cara, quanto tempo eu perdi sendo escravizado por aquelas emoções, dores que muitas das vezes nem doíam mais. Só que você vem arrastando o sentimento que ainda você lembra de como doeu. Tá doendo ainda? Não, não dói mais. Mas eu lembro de como doeu. E você continua arrastando essa raiz de amargura.
Essa questão da dopamina é a questão da desculpa, né? Quando você dá desculpa, tem pessoas que adoram dar desculpa. E isso interfere demais na sua vida, você não tem noção do quanto que isso interfere não só na sua vida, mas na questão de crescimento pessoal. Quando você se deixa levar pelas suas próprias desculpas, você está mentindo para você mesmo. Por mais que não seja aquela coisa incrível, quando você dá uma desculpa, você está perdendo uma oportunidade de você crescer. A gente precisa errar para crescer, a gente precisa errar para aprender. E quando você não assume o seu erro, você não está se permitindo. E quando você faz isso, mas eu faço uma vez na vida. Toda vez que você faz, você libera um hormônio que se chama dopamina. E a dopamina, ela é viciante. Então você faz uma vez, daqui a pouco você quer fazer de novo, daqui a pouco você vai fazer de novo. E quando você menos esperar, isso já se tornou uma coisa, um ciclo vicioso na sua vida. Você é a pessoa das desculpas. Eu ouvi dizer por aí que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, na sua essência, nada disso existe. São medos que só existem para você. Tá? Eles são sabotadores que vão te impedir de viver a sua missão. O relacionamento, ele não é luta, ele é entrega. Nossas bagagens são tantas que impedem que consigamos enxergar à frente. O que impede de viver o novo ou antecipar algo que se aproxima. Vivemos sempre repetindo os mesmos erros e reproduzindo as informações negativas que nos disseram sobre nós. Quando saímos do comum, passamos a ver coisas que poucos veem, como o relacionamento, que é vendido como um campo de batalha, sendo que seu resultado só é recebido a quem se entrega. Então, muitas das vezes, pela falta de entendimento, né, eu gosto de falar a respeito de intencionalidade, porque as pessoas elas não procuram buscar o porquê que as coisas são como são. Elas simplesmente vivem e continuam vivendo daquele jeito. Eu falo que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, e você não se preocupa que a sua vida está sendo destruída por causa dessas tradições, dessas crenças que você adotou e que você não precisa viver isso. Não é porque uma pessoa está sofrendo que você vai precisar sofrer também. Não é porque os seus pais sofreram que você também vai precisar sofrer. Não é porque você é filho de um casamento de pais separados que você também vai precisar ter um casamento separado. E o que eu costumo falar não é a respeito do tipo de pai que você teve, é a respeito do tipo de pai que você vai ser. Então, as nossas bagagens, muitas das vezes, elas ficam tão altas sobre nós que a gente não consegue enxergar. Elas te impedem de ver coisas que estão passando na sua frente. Possibilidades que, se você tivesse agarrado, se você conseguisse vê-las e você agarrasse, aquilo ia fazer toda a diferença na sua vida. Só que as suas bagagens, elas são tão altas, são tantas, elas consomem tanta sua energia que você não consegue. Você faz mais energia para conseguir carregá-las do que para conseguir obter alguma coisa ou trazer resultados a respeito daquilo que você empreende. Então, quando a gente sai do comum, a gente tira essas bagagens da nossa frente. Eu já não me importo mais com a maneira como as pessoas vivem. A pessoa ela quer acordar 10 horas da manhã no domingo. Eu acordo 5 horas da madruga no domingo. Por quê? Porque eu consegui enxergar uma coisa que as pessoas não enxergavam. As pessoas dizem que eu tenho que assistir pelo menos 5 horas de televisão por dia. Eu não assisto televisão. Por quê? Porque eu acabei entendendo que tem coisas muito mais importantes do que isso. Isso simplesmente é um ladrão de energia. Isso simplesmente é algo que tira a minha atenção, me tira do foco e, consequentemente, me tira da missão. E uma das coisas que a gente tem que entender a gente tem que ressignificar muita coisa que a gente aprendeu de maneira errada. Quando você fala a respeito de casamento, as pessoas elas já falam, vai se enforcar, agora tá perdida, casamento é ruim. Cara, casamento é uma das melhores coisas que já se existiu. E é por isso que eu faço o que eu faço.
porque eu vejo tantas pessoas sofrendo no seu casamento e eu falo, não é possível que essas pessoas estão perdendo tantos benefícios que elas podiam estar vivendo em conjunto, cara. Eu acho que se tem uma coisa maravilhosa na vida é uma vida a dois, bem aproveitada. E eu fico olhando as pessoas elas sofrendo no casamento delas, necessitando de intervenção. Eu não vejo nada de problema em você necessitar de intervenção, mas eu acho até que às vezes você se prevenir pedindo uma intervenção antes que aconteça algum problema é sensacional. Mas a questão é que o interventor, o conselheiro, ele vai entrar na vida desse casal quando o casamento já estiver numa situação bem complicada, onde o conselheiro vai ter que ser a voz de um e a voz de outro, porque eles já não conseguem mais se conversar. E devido a isso, é necessário que a gente consiga ressignificar algumas coisas que a gente aprendeu errado. No casamento, a pessoa ela entra com a mentalidade de continuar vivendo a vida dela de solteiro e vira uma briga de ego, uma briga de orgulho, né? Muitas das vezes a gente pergunta para a pessoa, cara, o que é mais importante? O seu cônjuge ou o seu orgulho? Às vezes a pessoa fala o orgulho, porque a situação já está tão precária. Então o casamento ele não é um lugar de exaltar egos. O casamento é um lugar onde você se entrega. A única luta que existe no casamento é quem se entrega mais. É como se houvesse um investimento empresarial e o que os dois vão fazer é abrir mão de um pouco do lucro para que esse lucro ele seja reinvestido na empresa. É isso que é casamento. É você, muitas das vezes, se achando na razão, você abre mão da sua razão para que vocês consigam entrar num consenso, porque isso é mais importante do que a sua própria razão. A gente agora está na última parte já, tá? Que fala a respeito da missão e propósito. Uma das coisas que talvez você esteja pensando e falando, né? Você fala, eu não tenho um propósito, né? Eu nunca pensei a respeito dessas coisas, para mim é bobagem, não sei o quê. E é interessante que o próprio sábio Salomão, ele fala em Provérbios 16:4, que tudo que o Senhor fez tem um propósito. E isso é tão incrível, né? Que até minhoca tem esse propósito. E a pergunta é, você é mais importante do que uma minhoca? Se você, um ser humano, dotado de tanta capacidade intelectual, uma pessoa tão importante quanto você é, não tem propósito, então você está abaixo de uma minhoca, porque a minhoca ela tem uma função importantíssima no ecossistema. Uma minhoca, aquele bicho que parece sem serventia, serve para pescar, né? Abraão ele carregava um sonho de ser pai e a dor de não ter um filho. Aquilo que você chama de sonho hoje pode se tornar seu propósito. E aquilo que você conhece como dor pode ser sua missão. Em Israel, Abraão carrega o título hoje de Pai Abraão, pois ele não simplesmente teve um filho, ele se tornou pai de uma nação. E espiritualmente, pai de um povo. Hoje em dia, todo cristão, ele se diz filho de Abraão, espiritualmente falando, né? E todo judeu, todo hebreu, todo israelita, ele se diz filho de Abraão, de sangue, filho de sangue, né? Eles têm o maior orgulho do mundo de dizer que eles são filhos de Abraão. E a única coisa que Abraão queria era ter um filho. E ele achava que aquela era a dor dele, aquela era a vergonha que ele tinha. E a dor, a vergonha que ele tinha, na verdade era o maior propósito da vida dele. Ele nem imaginava que enquanto ele queria só um filho, o propósito da vida dele era ter mais do que um filho. Era ser pai de uma nação inteira. Isso é muita coisa. Então, muitas das vezes, aquilo que você acha que é a sua dor, na verdade é seu propósito. Muitas das vezes, aquilo que você tem por sonho é o seu propósito, aquilo que você tem por dor é a sua missão.
e você não para pensar. Porque essas coisas a gente só vai entender quando a gente consegue conquistar. O cemitério está cheio de propósitos e missões que não foram concretizadas. Está cheio de pessoas que imaginaram, pensaram, mas não correram atrás, não tomaram a decisão. O casamento, ele é uma união de propósitos. O casamento é a maior escola de caráter. É uma negação do eu para a descoberta do nós. O relacionamento a dois precisa ser proposital. É por isso que cada participante deve estar pleno em si mesmo, para que a união não seja manca. As pernas precisam ter o mesmo tamanho e as passadas ser constantes, para que consigam correr juntos como um só. O sucesso no relacionamento é a soma de constância e propósito. Uma das coisas que a gente sempre ensina para os jovens, aqueles que pretendem se casar, e é uma das coisas que a gente vê muito acontecer, principalmente a garota, né, ela fala assim, nossa, eu preciso de um cara que me complete. E isso é uma das coisas muito comuns. As pessoas elas acham que no casamento elas vão encontrar uma muleta para conseguir suprir a necessidade ou um trauma ou um problema que essa pessoa tem. E elas acham que o seu cônjuge vai ser essa muleta. Elas pensam que o cara ele é obrigado a suprir uma necessidade, uma falta que ela tem. Ou que o rapaz pensa que a moça ela tem que suprir a necessidade, a carência de mãe que ele tem. Então isso é uma coisa muito normal. Por quê? Por causa dessa questão da cara metade. Por causa dessa questão da gente achar que a gente vai se satisfazer na questão das nossas faltas. A gente não vai se satisfazer na questão das nossas faltas. Aquilo que você tem como dificuldade, você precisa resolver. Para que quando você entre no seu casamento, você entre pleno. É por isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto aqui. Nós estamos falando a respeito de fundamentos hoje. Porque tem muita gente que ainda, depois de casado, ainda está com essa mentalidade de que o seu cônjuge tem que suprir as suas necessidades sentimentais, que o seu cônjuge tem que suprir as suas necessidades, as suas faltas, os seus traumas. E isso não é responsabilidade do seu cônjuge. A gente sempre comenta com jovens que o casamento ele só deve acontecer quando essa pessoa ela estiver tão satisfeita, essa pessoa ela estiver tão cheia que ela precise transbordar isso na vida de uma pessoa. Então a questão não é arranjar uma pessoa para me fazer feliz, é arranjar uma pessoa para me distribuir um pouco da minha felicidade. Tá? Então o casamento fala muito mais a respeito de você dar do que de você receber. O casamento ele é uma negação de você mesmo. Eu nego a mim mesmo para que eu possa dar para o outro. Tá? É por isso que o casamento é um negócio tão complicado, porque ele é totalmente o oposto daquilo que nós, como seres humanos, já viemos configurados com essa mentalidade, com essa característica de egoísmo. A gente sempre quer tudo para nós, isso é desde criança. A criança, uma das primeiras coisas que ela aprende a falar é me dá, me dá, me dá, e é meu. E são coisas egoístas que a gente tem intrínsecos dentro de nós. E o casamento a gente tem que quebrar isso. É por isso que a gente fala que o casamento ele é uma escola de caráter. Ele tem que quebrar tudo isso para que vocês consigam se encaixar de uma forma que um venha contribuir com o outro. Não que um venha absorver o que o outro tem. Porque mais cedo ou mais tarde alguém vai secar. Qual que é a minha missão nessa coisa toda que eu estou falando para vocês? Agora eu estou falando de mim. Até aqui, você vivia uma vida comum. Pensava e enxergava como as demais pessoas. Até que você me conheceu. E recebeu um chamado para sair da inércia e assumir a rédea da sua vida. Minha missão é te despertar para que você possa ativar a sua vida. E é isso que faremos aqui. A gente vai despertar você para que você consiga ativar a sua missão. Tá? Eu sou quem aqui nessa história? Eu sou a voz, eu sou aquele que te chama. Tá? E uma das coisas que é interessante, o próprio Albert Einstein ele falava assim que depois que a sua mente ela se expande, ela não consegue mais voltar para trás.
Por mais que você esteja pensando que isso tudo é muito loucura, que é muita mudança, é muito de repente, depois que você teve ciência a respeito de que você não precisa mais sofrer o que você está sofrendo, depois que você teve entendimento de que existe uma vida muito boa para você viver e que você pode ser pleno, você pode ser satisfeito, você pode ser feliz, você não vai mais conseguir colocar a cabeça no seu travesseiro e falar, não tô nem aí para isso. Você vai ficar pensando, cara, eu preciso disso. Por mais que o seu corpo ele fala, não, eu quero folga, eu quero continuar na inércia, eu quero ficar à toa, eu não quero trabalho. Na sua mente, você fica na sua essência gritando, deixa eu sair para fora, me coloca para fora porque eu quero enxergar esse negócio. Uma história que também é bem conhecida, ela tem uma frase que é assim, Lázaro, vem para fora. Ele sai para fora do sepulcro, puxa o máximo de ar que consegue, enche o peito enquanto seus ombros se levantam e num suspiro aliviado ele pensa, realmente eu estou vivo. Esse é o chamado da morte para a vida. E eu sou a voz que te chama. Lázaro, ele estava morto dentro do sepulcro. Jesus chega do lado de fora e fala, Lázaro, vem para fora. E por mais que aquilo fosse impossível, e Lázaro sabia que era impossível, quando ele ressuscita e ele sai lá para fora e sente o cheiro do ar puro, ele fala, cara, eu tô vivo. Era impossível, não tinha mais o que fazer, eu já estava desativado, já não funcionava mais. Mas acredite, é possível. Você pode viver aquilo que você nunca viveu. Talvez você nunca teve uma vida de plenitude, talvez você nunca conseguiu desfrutar de tudo aquilo que você tem para desfrutar. Mas é possível. Eu estou falando para vocês porque não é uma coisa que eu anseio, é uma coisa que eu vivo dia após dia. É uma coisa que eu trago para todas as pessoas que me procuram. É possível que a gente possa receber não simplesmente como obrigação o nosso relacionamento, a nossa vida, a nossa família. É possível desfrutar de tudo aquilo que ela tem para nos dar. É possível desfrutar de tudo aquilo que o seu cônjuge, de um relacionamento sadio e satisfatório, mesmo depois que as coisas já desandaram, mesmo depois que a gente já partiu para o caminho errado. É possível respirar de novo. A tarefa desse módulo é a respeito da roda da vida, que é tem a explicação certinho no caderno, tá? Mas só para que vocês consigam entender aqui agora, a roda da vida, ela é uma roda onde tem todas as áreas da sua vida, tá? De uma forma genérica. E nessas áreas da sua vida tem uma numeração para que você consiga demarcar em que nível que está cada área da sua vida. É claro que você vai notar que existe uma disfunção muito grande. Tem áreas que estão bem cheias e tem áreas que vão estar algumas totalmente vazias. Então isso vai mostrar para você que tem lugares que você precisa trabalhar mais. Vamos supor, às vezes tem a vida sentimental, a vida espiritual, a vida profissional. Às vezes você está na vida profissional 100% e na sua vida espiritual você está 10%. Então você sabe que você tem que tirar um pouquinho daqui e colocar para lá. Porque o nosso tempo ele é 24 horas. Não tem como a gente aumentar o nosso tempo para a gente se dedicar a alguma outra atividade. Então a gente tem que ter um entendimento a respeito do que é importante. Porque tem muita coisa que é importante e a gente não está dando a importância necessária. Essa roda da vida, a gente vai estar usando ela durante todo o trabalho, tá? Por quê? Porque através disso você vai conseguir estar fazendo um acompanhamento de como essa roda ela vai começar a se preencher no decorrer do curso. Então, qual que é a ideia aqui? Toda semana
você vai lá nessa roda da vida e você vai preencher a porcentagem lá do que aumentou. Essa semana eu estou 20% nessa área aqui. Na semana que vem, como você já vai estar desenvolvendo aí todos os trabalhos que a gente está passando e já vai estar tendo uma mudança de mentalidade, você vai perceber que algumas áreas elas começaram a crescer e você já vai alterar o valor ali. À medida que você altera o valor, essa pizza, ela é em formato de uma pizza, né? E as fatias vão começar a crescer, tá? É automatizado no Excel. Então, à medida que você aumenta os valores ali, ela começa a crescer. E é legal que você tire um print de como que está agora para que você consiga ver a sua evolução, tá? A mandala do propósito, ela é bem parecida com a roda da vida, só que ela fala exclusivamente a respeito dessa questão que a gente tratou aqui, que é a questão de missão, a questão de propósito, tá? E vocês vão conseguir entender melhor como uma coisa vai puxando a outra. Você vai conseguir entender, talvez você fale, eu não entendi ainda qual que é o meu propósito. Isso é uma coisa que não tem problema. A maioria das pessoas, mesmo que já trabalham essa questão há algum tempo, tem alguma dificuldade, precisam fazer ajustes, bastante ajustes no decorrer do tempo para que eles consigam fazer com que tudo case e o propósito apareça ali no meio. Você vai começar a entender aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você pode ser pago para fazer, aquilo que você tem por missão, sabe? Aquilo que você tem por hobby. E quando você junta todas essas coisas, você vai perceber que você tem uma essência e na essência você tem um propósito, tá? E você vai, no decorrer das aulas também, tá conseguindo preencher totalmente. Com certeza, hoje você não vai conseguir preencher tudo. Vai ter coisas que você ainda não vai ter as respostas, porque é a respeito de você. Não é a respeito de uma ciência, não é a respeito de algo que você possa pesquisar, é a respeito só de você mesmo. Tá? Então, só você pode responder isso. E a última atividade é uma atividade na prática, tá? Eu sempre gosto de atividades práticas. Eu gosto de teoria e da prática também. A atividade prática é você fazer alguma atividade que te faça sentir vivo. É você ir num lugar ao ar livre, vamos supor que você é uma pessoa que está vivendo uma vida muito sedentária, mas há um tempo atrás, há anos atrás, você era um corredor. Você, cara, quando você corria, você, nossa, era aquilo que você gostava de fazer. E aquilo te fazia sentir vivo. Então você vai começar a fazer essa atividade, você vai começar a fazer algo que te dê sentido, que te faça sentir vivo. Quando a gente casou, a gente tinha o costume de ir em determinado lugar e fazer tal coisa. Alguma coisa que seja prática, tá? Não coisa teórica. Sabe? A teoria já está aí, já os gráficos para vocês preencherem. Então agora pensem em alguma coisa que seja prática, para que vocês consigam sentir o prazer de você saber que você está vivendo alguma coisa para você. Por mais que seja, às vezes, alguma, por exemplo, principalmente os homens que têm a questão são muito ligados a esporte, às vezes é algum esporte que está conjugado com outras pessoas. E talvez até tenha um monte de gente aí que está enferrujado, você chama essa galera de novo e fala, gente, que tal a gente fazer um reencontro aí, vamos fazer tal coisa. Ou então, às vezes você era um músico e faz tempo que você não toca, cara, eu vou juntar a galera e a gente vai tocar, fazer um evento aí dentro do quintal, não sei. Veja alguma coisa que vocês faz e que aquilo fazia muito sentido para você e que você já não faz mais, tá? Alguma atividade que te faça sentir vivo, que quando você faz elas falam, cara, eu tô vivo, tô vivo de novo, tá? Então, um abraço, gente. Vocês podem estar mandando todas as suas dúvidas aí no decorrer do trabalho, tá? Vocês podem estar perguntando a respeito de todo o desenvolvimento do curso em si, de toda a matéria que foi dada, como também a respeito da tarefa que vocês têm que fazer, tá bom? Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.